Brasil em Fatos, primeiro capítulo. Eu pouco me lembro da época entre 1970 e 1985, mas meus avós e tios lembram e relatam que o Brasil, o país que nós vivemos, era um país que as dificuldades arrastavam com a população de baixa renda. O pobre vivia com o salário mínimo e com a família grande com 4 para mais filhos. Nas residências tinha um chiqueiro com um porquinho de engorda. Para o Natal possuía uma horta e pés de bananeiras, goiaba e até mesmo um pé de laranja da terra, aquela que usava para fazer doce. A alimentação não tinha muita mistura, como dizia na época. A carne que essas famílias conheciam era torresmo, que era frito no açougue. Tripa frita, alguém já comeu? Bofe, alguém hoje já experimentou comer? E sem falar que a carne de segunda era coisa de uma vez por mês. Às vezes, as verduras colhidas no quintal iam para as mesas das famílias quando comprava verdura. Era abóbora, batata e jurubeba, que sempre tinha um pezinho na rua. Não faltava no terreiro da casa almeirão, couve, cebolinha e salsinha. Chegava fim de semana, o sábado era respeitado como dia santo. Nada se fazia ou comercializava. Todos os armazéns estavam com a porta fechada. Era um respeito total. Alguns anos os armazéns começaram a abrir até o meio-dia. No domingo, as famílias iam à igreja rezar. O pai tomava sua pinga. O almoço era preparado pela dona de casa. O prato era macarronada, arroz, feijão, salada de tomate com alface e não poderia faltar o franguinho. E o divertimento da família sempre foi o futebol, ou algum córrego ou açude que tinha pelos arredores da cidade. Os filhos respeitavam os pais, pediam a bênção e sempre ajudavam nos afazeres da casa. Mesmo com o piso de cimento queimado com vermelhão, era um brinco. Dava até para pentear cabelo no reflexo do chão. Quem viveu esta época sabe de tudo que estou narrando. O banheiro, conhecido como privada, como era chamado antigamente, para fazer suas necessidades, ficava fora de casa. Era um grande buraco, cimentado com piso, e um buraco onde as pessoas agachavam para fazer suas necessidades. O banho de bacia com água quente esquentada no fogão a lenha, que usava para se banhar. Chegava fim de semana, o sábado era respeitado como dia santo. Nada se fazia ou comercializava. Todos os armazéns estavam com a porta fechada. Era um respeito total. Alguns anos os armazéns começaram a abrir até o meio-dia. No domingo, as famílias iam à igreja rezar. O pai tomava sua pinga. O almoço era preparado pela dona de casa. O prato era macarronada, arroz, feijão, salada de tomate com alface e não poderia faltar o franguinho. E o divertimento da família sempre foi o futebol, ou algum córrego ou açude que tinha pelos arredores da cidade. Os filhos respeitavam os pais, pediam a bênção e sempre ajudavam nos afazeres da casa. Mesmo com o piso de cimento queimado com vermelhão, era um brinco. Dava até para pentear cabelo no reflexo do chão. Quem viveu esta época sabe de tudo que estou narrando.
O banheiro, conhecido como privada, como era chamado antigamente, para fazer suas necessidades, ficava fora de casa. Era um grande buraco, cimentado com piso, e um buraco onde as pessoas agachavam para fazer suas necessidades. O banho de bacia com água quente esquentado no fogão a lenha, que usava para se banhar. Foi uma época na vida de muitos sofrida e vivida, mas trazia o respeito estampado no semblante. Os namoros passava primeiro por olhar conquistador do rapaz, vindo a etapa de conhecer e agradar a moça. Em terceiro, ter a sua mão calejada era um sinal que o rapaz era trabalhador e responsável. Depois de alguns meses de paquera, a moça convidava o namorado para conhecer a sua família, onde a pergunta básica do pai era: qual a sua intenção com minha filha? Neste tempo, todos só ouviram falar do governo quando dava aumento de salário, aumento na conta de luz. Quando a residência tinha este luxo, pois usavam lamparina ou lampião. E os namorados da época só podiam ver nos dias de semana, terça-feira e quinta-feira. No final de semana, sábado e domingo, até às 22 horas. E quando o horário era extrapolado, a garganta do velho, o pai da moça, logo começava a raspar. Era um sinal que o rapaz extrapolou o horário do namoro. E com o passar do tempo, conheci várias pessoas que falavam da ditadura. Uma dessas pessoas era um paulista, caboclo vivido de Mogi das Cruzes. Gostava de um samba, jogava bola, e o cantor principal era Roberto Carlos. Sua melodia preferida era Estrada de Santos. E um dos relatos que eu vi da boca desse senhor era que a polícia era truculenta, chegava revirando as marmitas dos trabalhadores parados nos pontos de ônibus. Muitas das vezes tomavam uns bicudos. O significado de bicudo era chutes. Bom, mas não podemos negar que a polícia era respeitada. Também com ela não existia diálogo. As coisas eram resolvidas nas balas de borracha ou no cacetete. O uso de bomba de gás lacrimogêneo em manifestações não podia faltar. Assim vivia a população brasileira. Primeiro, que o mesmo respeito que os filhos tinham dentro de casa, tinha também de ter com os professores dentro da sala de aula, pois possuíam os poderes que os pais tinham dentro de casa para com os filhos. Os poderes eram equivalentes, que os alunos ficavam de castigo ajoelhados em bagos de feijão, quando no lugar da vara de marmelo, os professores usavam uma régua para bater nos alunos. Os alunos uniformizados, calça e blusa da escola de ensino. Formava-se filas onde era executado todos os dias o hino nacional. E os alunos aprendiam a respeitar o próximo ou uma autoridade. O respeito se mostrava dentro da sala de aula, quando alguém ou a diretora chegava. Os alunos ficavam de pé e desejavam um bom dia, uma boa tarde. Ao sentar, ficavam em silêncio para ouvir a mensagem que seria passada. Bom, gente, este capítulo retratada da família brasileira, como eram suas vidas e costumes na época.
A história continua. Espero você aqui no canal Notícia 24 Horas. E você ficará surpreendidos com os relatos que iremos publicar. E que ninguém teve ousadia de publicar ou falar. No próximo capítulo falaremos o que era ensinado nas escolas e como agiam os professores. Eu sou Emerson da Silva para o Notícia 24 Horas. Siga, compartilhe, deixe seu like. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos e teremos o próximo capítulo, Brasil em Fatos. O segundo capítulo, não perca!